Bom, gente, voltando aqui, nesse vídeo nós vamos aplicar, né, as texturas. Primeiro vamos mapear os objetos para o mapeamento UV e depois aplicar as texturas. Bom, eu vou começar aqui simplificando para não ficar tão confuso. Eu vou excluir esses operadores, né, de espelhamento que nós botamos aqui. Ó. Vou excluir esse e vou excluir esse objeto aqui também. Deixar só uma por enquanto. Essa e essa. Vou excluir o desse também. Pronto, deixar eles simples. Bom, eu vou começar aqui pela parede, que é o mais simples. Eu vou isolar ela aqui na barra do teclado, né? Aquela barra que tem, que fica perto das setas do teclado. Olha só, vou conferir aqui a escala, tá tudo ok. No modo de edição, eu vou selecionar as faces que eu quero separar. Então, eu vou selecionar essas arestas com o botão direito, marcar costuras. Ela vai ficar vermelha, as arestas vão ficar vermelhas. Quer dizer que isso aqui, ó, vai ser separado como uma face só. Eu vou cortar esses pedaços também, que eu quero que a textura fique bem distribuída aqui. Opa. Botão direito, marcar costuras. Ó, olha aí. Botão direito, marcar costuras. Bom, essas faces aqui, ó, elas ainda estão juntas, uma na outra, né? Então preciso abrir, melhorar. Isso aqui não vai influenciar em nada no render, mas só por questão de organização eu vou separá-las também. Botão direito, marcar costuras. Ok. Uma vez preparados os cortes, ó, lá no modo de UV Editing, olha só, vou mudar aqui a visualização, olha aí, ó. Eu vou selecionar aqui A e aqui em UV eu mando separar. E aí eu tenho, ó, todas as faces separadinhas. Ok? Então todas aqui na mesma direção, tudo ok. Bom, aqui eu não tenho a necessidade de organizar tanto quanto tive na caneca. Na caneca a gente tinha elementos que ficavam numa face, cores que ficavam em outras. Esse aqui não, esse aqui eu vou botar uma textura como um todo. O que eu vou observar é apenas a direção. Por exemplo, aqui na janela, que eu vou botar uma textura de madeira, eu vou identificar a direção dos veios, né? Das marcas da madeira para poder rotacionar isso aqui, se necessário. Eu vou olhar primeiro a textura, como é que fica, depois eu decido se giro ou não, ok? Beleza. Aqui, ó, agora deixa eu só afastar aqui do gravador. Aqui a gente precisa ir agora para o modo Shading, ó. Modo Shading, onde a gente vai organizar o nosso material. Beleza? Já mudei aqui, ó. Mudou automático, né? Do modo onde a gente modela para o modo aqui onde você vê o material. Eu preciso criar um material novo. Vou chamar ele de parede. Ok? Só para ver se está funcionando. Ó. Você testa aqui, botar uma corzinha. Vou deixar branco mesmo por enquanto. Aqui no modo Shading, você vê aqui o material. É aquele mesmo controle que a gente usou aqui na caneca. Enfim, agora eu vou aplicar uma textura nesse material, né? Vou trazer uma textura, vou baixar de um site e vou trazê-la para cá. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, para facilitar o meu trabalho, para que a gente não fique ligando os nodes aqui, controlando um por um,
como nós fizemos lá na caneca, né? Na caneca a gente fez porque era apenas uma textura de imagem que eu liguei aqui para substituir a cor do objeto. Nesse caso da parede, tem uma série de nodes que precisam ser organizados aqui da forma correta, e para facilitar isso tem um add-on aqui em editar em preferências no Blender, aqui nos componentes, nos complementos, aqui nos complementos, você pode pesquisar, ó, por Node, e você vai encontrar esse Node Wrangler. Enfim, a pronúncia aí é com vocês. É só marcar e mandar instalar, ok? No meu já está, né? Não preciso. Ele vai facilitar o nosso trabalho. Bom, agora eu vou mostrar aqui ó, um site chamado Ambiente CG, que ele serve para baixar texturas e também ambientes, né? Texturas de ambiente que a gente vai ver depois. Mas ó, aqui em Surfaces, você tem uma série de texturas prontas para serem usadas em qualquer software 3D. Plaster, que é reboco, gesso, algo assim. E eu baixei, eu acho que foi essa aqui. Não, não foi. Foi uma dessas aqui, ó. Branquinha, um pouco rústica. Tem essas mais, tem essas mais acabadinhas aqui, mas eu acho que foi essa aqui, se eu não me engano. Bom, enfim, na pasta já está lá, já a gente vê. E depois procurei por Wood. Ele traz só madeira para a janela, certo? Eu escolhi essa verdinha aqui, ó. Baixei aqui, ó, só clicar que ele vem para download, certo? Pode baixar essa de 2K mesmo, que é o suficiente para a gente testar. Dependendo da aplicação que você vai dar para o seu modelo, né? De repente, se tiver ampliação ou algo assim, você precisa de algo, de uma textura com maior resolução. Mas no nosso caso aqui, essa é o suficiente. É um pouco mais leve, já é mais do que suficiente. Bom, olha só, já fiz o download aqui dos materiais. Basta agora, ó, extrair. Então, direito, extrair. E ele, porque ele vem compactado, né? Você precisa extrair a pasta. Pronto. Então, aqui as texturinhas prontas, ó, tem vários nodes aqui para aplicar na imagem. É bem complexo fazer isso, beleza? Mas aquele complemento que nós instalamos aqui nas preferências do Blender vai ajudar bastante, ó. Uma vez instalado o Node Wrangler, basta usar o atalho Ctrl Shift T, que ele vai abrir a textura, ó. Vou aplicar aqui no caso a parede, não é isso? Esse plaster. Opa, parede. Você pode selecionar tudo. Esse aqui eu sei que não precisa. Pode selecionar tudo e dá Enter. E ele já monta aqui ó, o material prontinho para você. E olha só a textura aplicada. Ok? Bom, para mim tá bom. Mas se você achar que está muito exagerado, a textura está muito grande, né? Os detalhes da textura estão muito grandes em relação ao tamanho da parede. Lá no modo de UV Editing, você pode selecionar esses objetos, né, as faces, e aumentar com S, ó, aumentar o tamanho das faces. Que que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui de modo. Ó, as faces vão ficar maiores em relação à parede, né? E as texturas parecem menor agora. Tranquilo? Vou fazer agora a mesma coisa para a janela, sabe? Eu vou facilitar aqui minha vida, vou apertar A para selecionar todas as arestas, botão direito. Vou clicar aqui em marcar costuras em tudo, só para ser mais rápido, certo? Lá em, lá em UV Editing, eu vou mandar desdobrar tudo. Olha só, todas as, todos os pedacinhos lá da janela, certo? Bom, lá em materiais, eu vou criar um novo material que eu vou chamar de madeira. Isso.
lá no modo Shading, novamente, ó, eu vou aplicar aqui aquela textura que a gente baixou. Ctrl Shift T, voltar aqui para UD, selecionar tudo, menos essa aqui, que não precisa, né? Que é um arquivo do Blender. Ó, e está aplicada a textura. O que aconteceu? Os veios da madeira vieram numa direção diferente, né? Na horizontal. E o ideal é que ela ficasse na vertical. Tem problema. Lá no menu UV Editing, você pode selecionar toda a janela e R90 para girar 90 graus. Só posicionar melhor aqui. Ok. Layout. Pronto, agora sim. Ok? Foi aplicada aqui a textura na janelinha. Se achar que os veios estão muito grandes, muito exagerados, a gente consegue regular lá no modo Shading. Mas por enquanto, aqui no modo o V-Editing, eu só vou aumentar o tamanho da janela em relação à textura, e a textura vai ficar menorzinha aqui. Vai dar essa sensação que está menorzinha aqui agora, mais suave. Bom, aqui na moldura eu vou repetir o procedimento, Tab, A, vou clicar com o botão direito marcar costuras em todas as arestas, não tem problema, e vou mandar desdobrar lá no o V-Editing, o V, desdobrar. Pronto. Aproveitando aqui a textura da melhor forma, né? Ok. Basta agora aplicar o material, que já está pronto. Por enquanto ele está aqui está sem material, mas o material já está pronto aqui, ó, madeira. É só aplicar que, olha aí, ó. De novo, ela ficou com os veios ao contrário, né? Se enfraquece a madeira, por isso que as pessoas cortam ela em direção ao veio. O que é que eu vou fazer? Lá no modo UV Editing, só selecionar tudo aqui e rotação 90 graus. Só posicionar de novo. Aumentar um pouquinho, né? Já sei que a textura vai ficar pequena em relação à moldura. E aqui, ó, aplicado. Ok? É isso. Bom, para quem fez a dobradiça, agora é só repetir o procedimento, baixar uma textura metálica e repetir os passos que nós fizemos aqui na janela e na parede. Bom, turma, olha só, como a dobradiça ela é um pouquinho mais complexa, talvez até um pouquinho mais complexa do que a caneca, apesar de não ser tão importante, você poderia aplicar aqui de qualquer jeito, que provavelmente não vai dar para ver nada no render, mas como ela tem uma geometria um pouco diferente, eu resolvi fazer, né, o corte para aplicar o material. Então, primeiro eu vou selecionar elas duas. Aqui na barra, no meu teclado, tem interrogação também. Eu vou isolar, né? Eu isolei elas aqui. Ó. Vou apertar a tecla Tab aqui. Vou selecionar esse loop. Cortar isso aqui. Isso aqui. Não pegou o loop, né? Vou pegar isso aqui com Option. Seguro o Shift também e vou acrescentando o que dá. Isso. Botão direito. Marcar costuras. Vou abrir ela aqui e aqui também. Marcar costuras. Ok, eu separei isso aqui. Vou separar isso aqui também. Marcar costuras. Isso aqui também. Essa parte interna. E vou abrir ela aqui.
Aqui não. Aqui. E aqui dentro também, qualquer lugar. Tem que completar esse corte aqui, né? Esse aqui também. Marcar costuras. Ok. Esse objeto ele vai começar aqui, vai dobrar aqui, vir até aqui. Então ele vai abrir, né? Então não tem nada segurando ele, ele vai conseguir abrir direitinho, sem problema. Faltou aqui, né? E essa aqui. Se tiver algum problema, alguma deformação estranha, a gente vai ver quando abrir lá no mapeamento UV, certo? É, eu vou selecionar isso aqui com L, L, L. Vou trazer um pouquinho para cá para poder segurar aqui, para poder selecionar esses loops, para evitar que a textura fique deformada. Pode ser que dê para perceber. Marcar costuras. Isso. Selecionar de novo com L, G, X. Ok, tá ótimo aí. A para selecionar tudo. Lá no modo UV Editing, UV, desdobrar. Vamos ver como ficou. Tá ok. Olha aí, os pedacinhos organizados. É isso. Acho que deu certo. Tranquilo? Eu já baixei, é, eu já baixei a textura metálica, que eu achei uma textura bem enferrujadinha. Só baixar aqui para mudar para o modo Shading. Vou dar uma barra para isolar, né? Apertar barra para isolar. Vamos lá, aplicar a textura. Ctrl Shift T. Vou mudar aqui para metal. Metal bem enferrujadinho, ó. Vamos ver se fica bom. Ó, ficou ótimo. Ficou legal. Bom, agora basta repetir o procedimento na outra parte da dobradiça.